porque eu acho que vale repetir. Porque, como eu disse, representa muito bem o tipo do que é. Esses negócios nunca funcionam direito, né? Devia ter trazido no papel que eu esqueci. Pronto, mas vai funcionar. Pronto. Vou repetir o que eu disse por ocasião quando estava lá Tá aqui. Que são as duas coisas que para mim dizem respeito ao sentimento do que é o amor maternal e do que é o luto, o significado de ambas as coisas. O primeiro é um poema, não é? De Giovanni Pascoli. Giovanni Pascoli foi um poeta italiano, um professor de ginásio mesmo, professor de latim, também jornalista. Ele viveu entre 1855, na verdade ele era de 31 de dezembro de 1855 até abril de 1912. Ele escreveu originalmente, como era professor de latim, em latim. Como é muito curtinho, eu vou ler, em homenagem até a Pascoli, e depois eu leio a minha modesta tradução. Reditis, eamus est nuncium ferint matre, non belle eamus, helpiae males matri, periculose care matera egrotat, extinguitur, quitata merapter aeda, et suedos aer, stridulum natant imbri, via domum nasciscor, adferunt. Actu est, jam nec potest videre, ne potest fare. Matrisque membra solvit ultimum frigus, acedo ad oculum mater ad leve fatum, qui facit signem pupulus meus friget. A réplica. Vamos rápido. Mensageiro veio dizer-me que minha mãe está mal. Vamos. Ai, minha santa mãezinha sofre. Minha doce mãezinha está muito doente, enferma e se apaga. Depressa, a toda velocidade o carro me leva. Sombrio está o dia, a chuva estrepitosa inunda a rua. Chego em casa, é tarde, diz-me. Ela já não enxerga e emudeceu. A sua mãe, o frio derradeiro, debilitou-lhe os membros e tirou-lhe a voz. Aproximo-me dela e a minha mãe levanta a vista e fala: por que não acendem a lareira? Meu filhinho tem frio. Assim são as mães. Assim são ou foram as mães de todos vocês, e especialmente a minha. Especialmente a minha, porque já no hospital mesmo, assim, nos últimos dias que ela teve consciente, ela perguntava: você dormiu bem? Você já comeu? Eu disse: sim, mãezinha, já comi. Não se preocupe não, está tudo bem. Quer dizer, as mães são assim. Para elas, nós, por mais velhos que sejamos, somos os filhinhos delas. E elas é que têm que cuidar da gente, embora, como no caso da minha mãe, já não possam. Física e mentalmente já não possam. Mas o papel de mãe é de tal modo sagrado que é assim para sempre. Para sempre e na eternidade. A outra coisa, eu aprendi semana passada. Aliás, sábado, há 2 semanas, eu disse, na presença da minha mãe até, onde que ela estava distraída, eu disse: olha, se até a Rainha Elizabeth II, a Inglaterra, que tinha todos aqueles, que tinha toda a sua fortuna, toda
a melhor assistência médica que se possa imaginar. Se foi, é porque todos nós podemos ir. Né? A última esperança de imortalidade na Terra, neste mundo, se foi. Porque ela era objeto de gracejos, né? Por ter alcançado uma idade tão provecta e em tão bom estado de saúde. Mas essa coisa da idade, do tempo, do longo naufrágio, a gente vai indo, vai se perdendo, vai se indo. Eu, pessoalmente, gostaria para ela que ela, se tivesse ido, que é o que eu desejo para mim, foi o que aconteceu com meu pai, foi o que aconteceu com a minha avó materna, a mãe dela. Eu gostaria que ela tivesse ido embora como na prece do Anônimo Sevilhano, que é anônimo porque a gente não sabe quem ele foi, era um poeta de Sevilha do século XVI, portanto dos anos 1500, por aí, que fez uma prece muito curta, e é conhecida como a prece do Anônimo Sevilhano. E ela diz: muerte, que vengas callada como em la saeta. Morte, que venhas rápida e silenciosa como na flecha. Era isso que eu desejava à minha mãe, mas que foi o que aconteceu com a mãe dela, Dona Dulce, que estava falando com o doutor José, aqui presente, filho dela, meu tio Zé Adolfo, e disse: eu não estou passando bem. Ele disse: mãe, eu vou buscar o carro. Ele nem teve tempo de buscar o carro e ela se foi. É o que eu queria que tivesse acontecido. Sabe? Foi o que basicamente aconteceu com meu pai, na nossa casa, de manhã, cedo. Ele passou mal. Eu tô indo aí. Quando eu cheguei lá, no prédio vizinho, quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Eu queria que fosse assim. Eu queria que tivesse sido sempre assim. Na verdade, eu queria que tivesse sido assim, sempre assim para todo mundo. Mas não está nos nossos poderes. Esses processos de despedida, às vezes, são longos, lentos e dolorosos. Mas, sei lá, estão nas mãos de Deus. E, tirando a média, eu vi gente sofrer muito mais, por muito mais tempo. Gente que sofreu muito. Está ali meu grande amigo Fred Carvalho, que sabe quantos anos de sofrimento. Dr. Silvio Pessoa. Esse é um dos grandes mistérios, né? Porque esses sofrimentos acontecem, mas a gente tem que ter, digamos, a atitude e a paciência proverbial de Jó e encarar isso como os fatos da vida. Desejar que a gente tenha sorte, é por isso que tem essas invocações de Nossa Senhora são sempre muito prestimosas, tem Nossa Senhora da Boa Morte. E eu acho que a gente deve sempre pensar nisso. A humanidade durante muito tempo foi muito mais, que digam as pirâmides do Egito, né? Foi muito mais obcecada com essa transição do que o mundo moderno. Mas essa transição está aí para todo mundo. Evidentemente que eu estou muito infeliz, mas eu vou me acostumando, porque é assim, a gente vai se acostumando, nunca se acostuma de tudo. Não existe isso. Você nunca se conforma com essas partidas, sobretudo quando precoces. Eu acho que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Sobretudo quando precoce, não é o caso de mamãe. Sobretudo quando precoce, a gente não se acostuma nunca, mas a gente vai se conformando. As coisas vão tomando forma e ficam as lembranças. E as lembranças nos consolam e nos confortam na medida do possível. Inclusive porque existe uma coisa muito piedosa acerca das lembranças, acerca do ser humano. Todas as lembranças desagradáveis, em princípio elas vão embora e só vão ficando as boas,
e felizes lembranças. E é assim que eu vou lembrar da minha mãe, do mesmo jeito vocês que já perderam muitos entes queridos, alguns muito precocemente, a gente vai se juntando às lembranças, porque é basicamente de lembranças que nós somos feitos. Nós somos essa bagagem. Nós somos basicamente isso. É por isso que perder completamente a capacidade de lembrar-se é uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano, porque nós somos as nossas lembranças, nós somos os amores que tivemos, os momentos felizes, as recordações boas, e é isso que vai ficar da minha mãe, que não precisa de descrição, que não precisa de elogio. E a outra coisa que eu ia dizer sobre encerrar é que eu aprendi mesmo com a Elizabeth II mesmo. Ela era uma senhora notável sob vários aspectos, porque em abril de 2021, quando morreu Philip, o duque de Edimburgo, com quem ela viveu durante 1947 a 2021, são 74 anos de casado, não é brincadeira. Meus avós viveram 60 anos, 61 anos de casados, mas enfim. O príncipe Philip também disse nas bodas de ouro dele, e eu vi isso, tem no YouTube, tem o discurso dele no YouTube. Era um indivíduo, digamos, polêmico, mas não podia ser chamado de burro, não. E ele disse no discurso dele, nas bodas de ouro, em 1997, se levantando mesmo, aquela ocasião inglesa, solene, de que a tolerância é a maior virtude que se precisa ter num casamento. E que ela, a rainha, era muito tolerante com ele podia testemunhar, e que tolerância é uma coisa que a gente precisa ter, nem tanto nos tempos bons, mas nos tempos ruins. Que a tolerância num casal é simplesmente a virtude vital. Isso ele disse, eu vi. Está lá no YouTube para todo mundo. E a rainha, depois que ele se foi em abril, disse que o luto é o preço que a gente paga por ter amado alguém. Então a gente fica de luto porque a gente amou. Se a gente não amasse, não teria luto. Mas é um preço que eu aceito. É um preço que eu aceito muito grande. Se o preço do amor é o luto, eu declaro que eu aceito. Porque isso eu acho que de Flaubert espanca. A coisa mais triste da vida é passar a vida sem ter amado. Isso é que é triste. Então, eu aceito o luto que eu tenho pela minha mãe, porque eu amava muito minha mãe, e minha mãe era uma pessoa, todos que a conheceram sabem disso, que distribuía amor e dedicação a mancheias, em quantidades assim absurdas. Então, eu não me arrependo de modo algum de ter amado a minha mãe e de, por isso, estar agora sofrendo muito. Vai ser um sofrimento que vai me acompanhar a vida inteira, mas um sofrimento que eu aceito com toda a coragem que eu possa ter. E eu digo muito obrigado a ela e muito obrigado a vocês pela solidariedade que vocês têm me demonstrado em todas as circunstâncias, família e amigos, em toda essa circunstância difícil, que quem não passou vai um dia passar, porque a vida é assim mesmo. Não há nada a fazer. A gente tem que mesmo se conformar e aceitar o preço do luto. Muito obrigado.
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa,